Bem-vindo ao Metro Quadrado. No episódio de hoje visitamos os escritórios e os intervenientes do MAP Group, que nos dão a conhecer o seu projeto focado num sistema integrado em diferentes áreas da construção à gestão. Fomos também à fábrica da Revigres, onde, organizado pela APPI, se juntaram promotores e investidores imobiliários para conhecerem os processos produtivos da inovação e da resposta às atuais exigências do mercado. Em Lourel, numa das zonas mais exclusivas de Sintra, também conhecemos uma moradia que se destaca pela arquitetura e pela relação com a paisagem, integrada num condomínio reservado para quem procura conforto e privacidade. Fica connosco, porque, como vai ver, cabe muito mais do que imagina num metro quadrado. Num setor cada vez mais exigente, o MAP Group tem vindo a afirmar-se através de uma abordagem integrada ao imobiliário. Com presença em diferentes áreas, da construção à gestão, o grupo acompanha a crescente complexidade dos projetos e a necessidade de maior coordenação entre todas as fases. A grande força de um ecossistema integrado como é o MAP Group é conseguirmos dar uma resposta integrada à exigência que o mercado de investimento imobiliário tem. Conseguimos assim aportar know-how em cada fase do projeto, do desenvolvimento de um projeto imobiliário de uma forma integrada, contribuindo para a melhor eficiência de cada uma dessas fases e não trabalhar simplesmente de uma forma independente e faseada, sem haver qualquer interligação entre as diversas fases, o que aumenta muito o risco e a incerteza dos projetos. A determinada altura, para continuarmos a evoluir e dar resposta a grandes projetos, sentimos que tínhamos que deixar de pensar como uma única empresa, mas sim como um grupo, um ecossistema de empresas com uma resposta muito mais abrangente e especializada que vai muito para além da construção. É assim fundamental que exista uma coordenação perfeita entre todas as empresas do grupo para nos tornarmos mais eficientes e mais competitivos num mercado tão exigente como é o de hoje, e só assim é possível garantir a máxima confiança dos nossos clientes. Ancorados no que foi o crescimento da MAP Engenharia e Construção ao longo dos anos, em que crescemos em projetos, em pessoas, em competências internas, estávamos presentes em várias áreas do mercado. Entendemos então que seria importante segmentar para trazer especialização com lideranças e equipas próprias e com identidades próprias em cada setor. Foi isto que levou à criação do MAP Group, onde passámos a trazer especialização a todas as áreas da construção e operação dos ativos imobiliários. Atualmente temos empresas dedicadas à construção de grandes empreendimentos, reabilitação, fit-out e remodelação de interiores, construção de moradias de luxo, gestão e manutenção de imóveis e também desenvolvimento imobiliário. Cada área de atuação tem a sua direção e equipas próprias especializadas, mas todas alinhadas com o mesmo profissionalismo e visão do grupo. É neste contexto que começam a ganhar força modelos mais articulados, capazes de reduzir fricção, alinhar processos e garantir maior controlo ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. Uma resposta direta a um mercado onde a escala, a especialização e a eficiência passaram a caminhar lado a lado. A nossa nova sede representa esta evolução. Tentamos criar um espaço equilibrado e confortável para o nosso grupo, onde cada empresa tem a sua área dimensionada para as suas necessidades, com a vantagem de podermos estar em harmonia de grupo. A MAP Spaces, neste momento, começa a ser uma referência no mercado do fit-out, já em todas as suas áreas de atuação, nomeadamente o retalho, os escritórios e a hotelaria. Esta expansão reflete também a diversidade do MAP Group, que tinha já uma experiência enorme de construção em diversos setores durante muitos anos. Daí nasce a Vilas, que constrói para o cliente final moradias de autor de luxo, mas baseia toda a sua ação nos mesmos princípios do MAP Group, que são a qualidade irrepreensível, o rigor, quer na gestão, quer na execução do produto, mas sobretudo na atenção que é dada ao cliente. O facto de nós estarmos inseridos no MAP Group é sem dúvida uma vantagem, porque primeiro, por um lado, nós conhecemos todo o projeto desde a fase de concepção, construção e operação,
E isso permite-nos dar respostas também mais eficientes, mais assertivas, acrescentando valor ao cliente, mas por outro lado também confere-nos um know-how em que nos permite dar também respostas e prestação de serviços a todos os clientes onde o MAP Group não esteve envolvido. Na MAP Real Estate, participamos em projetos como co-investidores, aportando o nosso know-how em construção e na operação de ativos. Esta abordagem permite-nos mitigar o risco associado ao ciclo imobiliário através da otimização de custos e prazos, reforçando assim a confiança dos investidores. Hoje, a forma como os projetos são pensados e estruturados tornou-se tão relevante quanto a sua execução. E é nesse equilíbrio entre organização, especialização e visão global que se define o futuro do setor. No primeiro trimestre de 2026, arrendar um T2 custou, em média, 1.580 euros por mês em Lisboa e 1.352 euros no Porto, segundo a Confidencial Imobiliário. Na capital, o mercado dá sinais de estabilização. As rendas contratadas praticamente não mexeram, com uma ligeira subida trimestral de apenas 0,2% nos primeiros 3 meses do ano. Já no Porto, o cenário é diferente. As rendas dos novos contratos registaram uma descida de 1,3% no mesmo período. A Revigres recebeu um grupo de promotores e investidores imobiliários numa visita organizada pela APPI, num momento em que o setor procura respostas cada vez mais eficientes, integradas e tecnicamente exigentes. Mais do que apresentar produto, o objetivo passou por dar a conhecer o processo, perceber como nasce cada solução, que decisões estão por trás da produção e de que forma a indústria responde às necessidades concretas dos projetos imobiliários. A Revigres tem as várias dimensões, tem inovação tecnológica e design, a capacidade produtiva instalada e uma grande preocupação também na sustentabilidade. Aliás, fizemos recentemente um investimento de cerca de 18 milhões de euros na instalação de uma nova linha completa de produção, completamente automatizada, com a melhor tecnologia disponível, que permite aumentar a nossa capacidade de produção, permite fazer formatos maiores, até 1,20 m por 2,80 m, e também com uma grande capacidade de flexibilidade de produção. A iniciativa insere-se numa estratégia mais ampla de aproximação entre os diferentes agentes do setor, promovida pela APPI, num contexto em que a articulação entre indústria e imobiliário é cada vez mais determinante. E estas visitas são muito importantes para estreitar a relação, para aproximar os produtores dos clientes, e é exatamente nesse sentido que a APPI promove estas visitas, para estarmos todos juntos e para estreitarmos as nossas relações de confiança a longo prazo. Em relação ao aumento do setor, é importante dizer que estamos num momento de grande expectativa nacional, que já extravasa o setor. Estamos à espera que o pacote da habitação, tanto a vertente da fiscalidade como do urbanismo, finalizado pelo Governo e posteriormente promulgado pelo Presidente da República, e portanto aguardamos para conhecer a versão final dos diplomas e saber se vamos conseguir ter ferramentas, instrumentos, condições para dar mais oferta ao mercado. Ao longo da visita, foi possível acompanhar as várias fases da produção num processo marcado pela automatização, pelo controlo rigoroso e por uma forte componente tecnológica. Uma operação que combina escala industrial com detalhe técnico e que procura garantir consistência, eficiência e capacidade de resposta num mercado cada vez mais competitivo. A cerâmica é um material natural e inócuo, que não liberta substâncias tóxicas e por isso contribui para a boa qualidade do interior dos edifícios e também para a sua longevidade. Nós temos, no nosso processo produtivo, reutilizamos 100% dos cacos crus, reutilizamos as águas industriais, temos as embalagens recicladas e até o próprio plástico que utilizamos para as embalagens é também reciclado. Há de facto uma grande preocupação na economia circular.
Para quem está do lado da promoção e do investimento, este contacto direto com a indústria permite uma leitura mais concreta sobre aquilo que está a ser especificado em projeto. Conhecer o processo, os limites e as possibilidades de cada solução torna-se um fator decisivo na forma como se pensa, se desenha e se executa. Portanto, há uma ligação estreita com a PPI e, de facto, o setor está cada vez mais profissionalizado, mais unido, mais sofisticado e é todo o interesse que a indústria tenha cada vez maior ligação com a promoção imobiliária e nós na Revigres temos essa atenção bastante grande no sentido de haver uma estreita relação no desenvolvimento dos produtos, no fornecimento de serviço que prestamos, na qualidade do produto e do serviço e, portanto, é para nós absolutamente relevante continuar com esta parceria estratégica com a PPI. Num mercado onde a exigência técnica, a eficiência e a capacidade de execução são cada vez mais críticas, esta ligação entre quem produz e quem desenvolve deixa de ser complementar e passa a ser estrutural. Construir melhor começa muito antes da obra. Em Lourel, numa das zonas mais exclusivas de Sintra, há uma moradia que se destaca pela arquitetura e pela relação com a paisagem. Construída em 2014 e integrada num condomínio reservado, esta é uma casa pensada para oferecer privacidade, conforto e uma forte ligação à Serra de Sintra. Eu conheci esta moradia quando estava em construção, moro aqui próximo, na altura não pensava estar no mercado, mas sempre gostei da arquitetura e logo na altura estas moradias destacaram-se por serem completamente diferentes. Entrei cá dentro e posso dizer que desde esse dia, para mim, esta é a melhor moradia que se pode ter, seria a minha moradia de sonho. Este imóvel eleva o estatuto de bem viver. A Oliveira Centenária, carinhosamente apelidada de Olívia, a senhora da casa, efetivamente é uma presença muito marcante nesta casa e, portanto, vir morar para esta casa é, de facto, mais do que ter um espaço para residir. Tem um espaço para se sentir e isso é que é muito importante. Destaca-se a dupla personalidade da moradia. Por um lado, o intimismo do claustro exterior e, por outro, a abertura visual para a emblemática Serra de Sintra. Esta forma de viver cria um jogo de luz ao longo do dia, diferenciando-a categoricamente numa zona já por si só de excelência. É uma moradia que tem linhas modernas, minimalistas, mas que ao mesmo tempo tem imensa personalidade. Tem aqui dois espíritos que coabitam, um lado mais intimista e um outro mais aberto à serra, e faz um jogo de luz ao longo do dia que a tornam de facto uma moradia completamente diferenciada. No interior, os espaços foram organizados para garantir continuidade visual e funcionalidade. A casa articula diferentes zonas, sociais, privadas e de lazer, mantendo sempre uma relação direta com o exterior. Com tipologia T4, cerca de 300 metros quadrados, de área coberta e um jardim com piscina aquecida, combina dimensão com uma utilização prática do espaço. Tem uma característica que hoje vou chamar a atenção, que é o facto de nós estarmos na sala de cinema e conseguimos, através do claustro, vimos a cozinha, passamos à sala de estar, à zona da piscina e temos a Serra de Sintra, tudo no mesmo sítio. E, portanto, isso é uma coisa que, para mim, é absolutamente único. A componente tecnológica reforça essa experiência de conforto. Domótica, climatização, soluções energéticas e equipamentos integrados permitem uma utilização mais eficiente e adaptada ao dia-a-dia. A localização, com acesso rápido às principais vias, garante proximidade a Lisboa, Cascais e às praias, mantendo ao mesmo tempo um ambiente mais resguardado. Em termos de localização, a vantagem é enorme. Temos a A16 a 1 minuto,
estamos a 5, 6 minutos do centro de Sintra, estamos a 20 minutos de Cascais, Lisboa está a 25 minutos, portanto, em termos de localização, ela é perfeita para aquela pessoa que tem que estar conectada com o rebuliço do dia-a-dia da cidade e daquela vida mais ativa, mas que está suficientemente próxima de um local onde, quando chega, consegue desligar e viver em comunhão com a natureza e estar sempre próximo de tudo. Uma moradia que combina arquitetura, localização e funcionalidade, pensada para quem procura mais do que uma casa. Um espaço para viver com maior qualidade e ligação à envolvente. Para todos os efeitos, habitar esta moradia não se explica, sente-se. Chegamos ao fim de mais um episódio onde, nos escritórios da MAP Group em Lisboa, analisamos como a forma como os projetos são pensados e estruturados se tornou tão relevante quanto a sua execução. Na fábrica da Revigrês, observamos como o mercado está a mudar e porque é importante para os promotores e investidores conhecerem de perto a realidade industrial dos materiais que utilizam nos seus projetos. Por fim, passeamos por Sintra, onde encontramos uma moradia que alia o conforto e a tranquilidade da região a uma componente entre exterior e interior bastante aprazível. E não perca agora Hall de Entrada, o podcast do Metro Quadrado, disponível em todas as plataformas.